Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Vender, Vender, Vender. Hoje vamos falar sobre marcas fortes. Deixa eu pegar aqui! Marcas fortes vendem mais. Estratégias de sucesso. E para falar de marca forte, um cara tão forte quanto as marcas que ele cuida, André Correa tá aqui na minha frente. André Correa, founder do Tomorrow. Conta aí, André, o que vocês fazem lá no Tomorrow? João, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A Tomorrow é uma consultoria focada em branding, né? Em estratégia de marca. Então a gente olha muito para posicionamento, para arquitetura. A gente fala muito que a gente é acionado para problemas cabeludos de estratégia de marca. E o nosso objetivo ali é fortalecer as marcas e a gente acaba permeando aí em todos os departamentos. E quando a gente fala em fortalecer a marca, me defina, o que é uma marca forte? Vou te dar alguns exemplos. Esses dias perguntaram para mim, André, me dá um exemplo aí de marca forte. A gente tem um programa aqui, nos estúdios ABCcom, onde todos esses casos que eu vou contar existem programas gravados. Tem uma assessoria que se chama 28K. Esses caras passaram por um reposicionamento, se especializaram no nicho de energia, uma empresa de assessoria de marketing digital e vendas. No primeiro trimestre, os caras estavam cobrando pelo menos 4 vezes mais por um serviço que teve um valor percebido pelo público de interesse que a gente entendeu. Marca forte. Eles se reposicionaram e passaram a cobrar 4 vezes mais por um serviço que eles tinham. Marca forte, Colégio Pentágono. Depois do projeto que nós fizemos, começamos um trabalho aí de melhoria de pontos de contato, melhoria em todos os sentidos, onde a gente analisou. No segundo ano, depois do projeto, eles investiram menos em mídia paga digital e tiveram um número maior de matrículas, trabalhando uma mensagem mais direta, trabalhando o que interessava para o público, talvez a conexão foi maior, e cuidando dos pontos de contato. Né? É que o grande ponto é que quando existe uma marca forte, né, na verdade é porque muitas vezes o consumidor tem confiança nela. E você paga mais caro, se for o caso, porque você confia naquela marca, porque você sabe que ela não vai te deixar na mão, você sabe que você não vai sofrer e assim por diante. Ao mesmo tempo também, quando a gente fala de marca forte, até o concorrente começa a trabalhar para ela. Eu dou um exemplo que eu gosto muito. Se eu vejo uma propaganda de Coca-Cola na televisão, eu penso, nossa, eu queria uma Coca-Cola. Se eu vejo a propaganda da Dolly na televisão, eu falo, nossa, eu queria uma Coca-Cola. Porque até o concorrente começa a trabalhar para a marca quando ela é forte na mente do consumidor, correto? Exatamente. Muitas vezes a gente fala, a gente precisa estudar muito, porque tem pessoas e tem empresas que acabam fazendo um trabalho e construindo atributo para outras marcas. Né? Mas acho que você falou tudo, o atributo é confiança. Quando a gente fala aqui de projetos de branding B2B, o que a gente está olhando ali, João, no final das contas? Confiança. Você vai passar confiança. E o B2B, o cara não pode errar, né? Você tem que ter um site mais bonito, tem que se apresentar mais rápido, ser mais ágil, demonstrar a experiência. Você tem pouco tempo para mostrar e às vezes o cuidado com a marca está aí. Uma coisa que eu tenho muita inveja de você é conseguir fazer isso daqui. É uma coisa que eu nunca consegui desde a infância. Desde criança? Desde criança eu nunca consegui. É um negócio que me dói muito ver alguém fazer com tanta facilidade. Mas tem coisa que eu não sei fazer de Faz criança. aí de novo só pra aqui, me humilhar. Aí, tem coisa que eu não sei, dobrar a língua, você sabe? Essas coisas eu não Também sei. não sei. Não. Eu sou um fracasso, bicho. Eu não sei fazer isso, eu não sei dobrar a língua. Vem cá, o que é importante, bicho? Por que é importante as empresas investirem na construção de uma marca forte, além da confiança, além das vendas? João, eu acho que você trabalhar a marca, quando você começa a fazer um trabalho, primeira coisa é pensar nas pessoas que estão ali dentro da sua empresa. Seja um colaborador, sejam 100, 1000. Então, você mostrar para as pessoas que estão ou que vão chegar o que você acredita, o que você pensa, como você faz, por que você faz. Começar a trabalhar a marca começa por isso. Entender sobre pessoas. E óbvio, quando você começa a se fortalecer, o departamento de marketing começa a sofrer menos fricção, você investe menos. O departamento de pessoas, você consegue atrair pessoas, talentos, como você também vai repelir, né? Pessoas que não se identificam. Quando eu tinha Insane lá, eu lembro que o pessoal falava muito nas redes sociais, poxa, eu quero trabalhar aí. Como eu lembro que outras pessoas comentavam, pelo amor de Deus, lugar de louco, eu não quero ir aí, não me identifico. E tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa agradar todo mundo, né? O posicionamento de uma marca, ela é uma renúncia. Então eu acho que quando você começa a trabalhar a marca, independente do seu tamanho, você tende a fortalecer e ter bastante informação para tudo que você vai fazer. Eu gostei tanto dessa frase, posicionamento da marca é uma renúncia. Porque o que define muito o que nós somos uma marca não é só o que ela faz, mas o que ela não faz, né? Exatamente. Eu acho que dentro de um trabalho estratégico,
uma grande dificuldade, uma definição para mim que é importantíssima, é definir quem eu não sou, o que eu não quero ser. Eu não quero ser engraçado, eu não quero apoiar essa causa, não tem nada a ver comigo, ou não quero fazer isso ou aquilo. Eu não sou isso. Hoje na Tomorrow, né? Primeira coisa que eu falo, não sou uma agência, e tá tudo bem, eu já fui agência. Hoje eu não sou. Então o que eu não sou é tão importante definir, pensar o que você é em termos de projeção. Né? Mas quando a gente fala de atributos comportamentais, você usou um deles que é o engraçado. É possível uma marca chegar e falar assim, vou definir que agora eu quero ser engraçada e você tornar ela engraçada, ou tem coisas que vêm da essência da marca que você precisa chegar no gestor e falar assim, calma aí, engraçado não rola, por mais que você queira. Ou engraçado é um termo que eu usei porque você usou, mas vamos dar o exemplo da moda, inovador. Eu quero aparecer como inovador. Aí você faz pesquisa e vê o público falando, cara, ela não é inovadora. A marca pode ser o que ela bem quer ou tem um processo para isso? Eu acho que você deu a resposta aqui antes. Acho que tudo parte da essência. Você é um cara, para quem não te conhece, você aqui nos bastidores, mas é um cara engraçado. É a sua essência. Você é um cara verdadeiro, você é um cara honesto. E a gente identifica isso. Né? Como que a gente faz isso? Imersão. Conversando com as pessoas. E eu vou chegar no final da resposta. Quando eu vou numa empresa hoje, é comum o diretor falar, eu quero ser isso ou eu sou aquilo. A gente falou, beleza, vamos conversar com seus colaboradores, com seus fornecedores, com os seus clientes. Para quem não está acostumado, né, com os stakeholders ali, os públicos de interesse. E a gente vai coletar as percepções, porque nem sempre o que eu acho ou o que eu quero é o que eu sou. Porque a gente não consegue se sustentar. É aquela brincadeira que fazem no Big Brother, né? Não adianta o André e o João entrar no Big Brother e começar a vestir uma máscara, em 3 meses aquilo não se sustenta. Eu vou brigar com o João, ou nós vamos tomar uma cerveja na piscina ali, vamos chorar, vamos dar risada, a gente vai mostrar a nossa essência. Então eu acho que tudo parte em tentar descobrir esta essência para tomar uma decisão. Mas, estrategicamente, é possível também você projetar, por exemplo, personalidades de marca que casem com essa essência e até mesmo potencializar o que não era externalizado. Então, como você faz isso? Pesquisa de mercado? Ontem eu estava numa empresa chamada Ideale Treinamentos. E o Peterson, o fundador, é um mestre em treinamento e tal. Ele tem um quê também de humor, mas a marca dele não tem isso. E analisando o mercado, os principais players, concorrentes diretos, a gente falou, cara, talvez essa sua personalidade potencializada, atrelada à sua visão de método, de trilha de treinamento e outras coisas mais, pode ser um diferencial que talvez ninguém está falando. E você já tem isso. Não é algo que eu preciso criar, é algo que eu preciso potencializar e colocar um pouco disso na personalidade da marca. Então tudo que a gente faz em termos de estratégia é para buscar uma diferenciação. No verbal, no visual, no posicionamento. Mas assim, a gente está aqui falando de venda, a gente obviamente, quando fala de brand, pensa em logo, olha para a comunicação, mas o que eu falo muito é que marca é atitude. É muito mais o que o João faz nos bastidores e para resolver um problema de um cliente no telefone ou no momento que ele precisa do que o que eu estou fazendo nas redes sociais ou no banner do meu site. Então, é possível de forma criteriosa, desde que exista uma verdade. E vem cá, pesquisa. O quanto pesquisa de mercado é importante para esse trabalho de construção de marca? Não existe projeto de brand sem pesquisa. Né? Agora, a gente sabe que a cultura do Brasil, por mais que existam companhias aí que têm dinheiro, não tem uma cultura de investimento em pesquisa. O que a gente tem na Tomorrow hoje? Projetos com pesquisas essenciais amostrais e projetos com pesquisas ideais, com uma quantidade maior, com outras ferramentas. Ou seja, eu preciso, se eu vou fazer um trabalho na Duovoz, entender qualitativamente o que eu vi nos colaboradores do João, no fornecedor, no cliente. Quantitativamente eu posso estender essa pesquisa e por aí vai. Então, o mínimo de pesquisa eu preciso fazer para tomar decisão. É muito menos o que o André ou o time da Tomorrow acha e muito mais o que faz sentido para nós do mínimo de dado que eu tenho. Se eu não tinha nada, pelo menos a pesquisa essencial me mostra, poxa, eu tenho alguma informação que me ajuda a tomar decisão. Começa o que eu falei da Ideale. Poxa, eu analisei 19 players, ninguém... Talvez se ancorar nessa personalidade faça mais sentido, porque eu não vi ninguém. Poxa, eu estou trazendo um dado. Né? Os clientes, as pessoas me deram outra informação sobre eles. Eu estou trazendo um ponto forte, cruzando com o que o mercado precisa e levando isso em consideração. Então, dá para fazer e dá para fazer isso de forma
amostral, porque às vezes o cara não tem grana ou não tem cultura para investir. E é importante deixar isso claro até para mostrar que o mercado de marketing, nós marqueteiros, não é essa bagunça toda, né? No sentido assim, existe o feeling para você tomar uma decisão, para posicionar uma marca, para uma campanha, mas tem muito estudo, tem muita métrica, tem muita pesquisa, tem muito dado. Não é aquela porra louquice que o pessoal pensa que é, né? Vamos chegar lá de chinelo, né? Eu lembro até no nosso programa a gente brincou. Acho que não, acho que é óbvio. Existe o feeling do profissional, que já transitou em várias companhias, que já sabe o perfil de empresas e de pessoas que estão coordenando essas empresas. Mas, cara, hoje não dá mais tomar uma decisão em achômetro. Então, não conseguimos fazer nada hoje, nenhuma solução nossa, por mais que seja menor, sem o mínimo de pesquisa que vai nos levar a uma plataforminha de marca e a partir dela eu tomo decisão. E diz uma coisa, André, quais são os elementos básicos ou essenciais que você entende que compõem uma marca forte? Falei de plataforma de marca agora, então é isso, né? Para nós, a gente percorre... Defina uma plataforma de marca, o que é isso? Vou definir. A plataforma de marca é um documento onde você tem ali os principais elementos estratégicos que compõem uma marca. Ela pode ser gigantesca, depende da quantidade de elementos que eu vou encontrar, ou ela pode ser pequena. O que a gente tem numa plataforma de marca mínima? Geralmente é um documento, um PDF, que depois vai para um Brand Center online, não importa. Mas ali o que a gente tem? Textos, insumos, que foram ou identificados durante o processo, as pesquisas, workshops, a gente tem várias formas de identificar isso, e projetados também. Então vou dar aqui alguns elementos. Posicionamento da marca, né? Como a gente quer ser visto, lembrado, percebido. Propósito, quando ele existe, quando ele é revelado. Atributos, a gente tem um workshop ali para revelar, descobrir, entender valores de marca. Às vezes o João tem um valor aqui muito bom, mas tem um outro valor que ele não está comunicando. A gente, por meio de ferramenta, de workshop, de troca de ideia, de pesquisa, a gente encontra isso. Então, posicionamento, propósito, atributo. Às vezes a gente coloca benefício funcional e emocional. Ele já existe, mas a gente melhora, se aprofunda. Externa, personalidade da marca, tom de voz. Então esse é o mínimo. Territórios onde a gente se encontra. Então isso é o mínimo que a gente coloca numa plataforma de marca. E o quanto a identidade visual acaba entrando nisso e qual a importância dela para esse posicionamento de marca? A identidade visual para nós ela é o resultado do que eu defino na estratégia. Então, bem simples aqui falando para o ouvinte. Pesquisei e gerei um diagnóstico, etapa 1. Defini a estratégia, posicionamento, eu olho para a arquitetura, a estratégia da marca está ali. Dali eu vou olhar para minhas cores, para os meus logos, para o meu logo, para o meu símbolo, para a minha fórmula. Tem projeto, João, que eu não mudo nada. Tem projeto que eu mudo a tagline, que tem a ver com posicionamento, com o propósito. Tem projeto que a gente muda o universo visual da marca. Muitas vezes não o logo, mas a cor que ele vai ter. Para ficar mais fácil. O logo do Itaú antigamente era azul e amarelo, o logo. Mas o laranja era uma cor predominante do universo visual da marca. Então, para nós, o visual, o símbolo, o logo, as cores, ele vem depois da estratégia. Como que eu derrubo um símbolo igual do Colégio Pentágono de 60 anos? Eu estudei lá quando era criança, sabia? Cara, é muito difícil, é delicado, mas quando a gente fala derrubar, declinar, é porque a gente trouxe um estudo. Né? Eu fiz um projeto agora para uma marca chamada Banzel Saúde, uma multinacional, uma empresa inglesa que chegou adquirindo empresa aqui no Brasil. O logo dos caras era um coração e um batimento cardíaco, que fazia sentido porque eles vendiam lá atrás. Aí a gente traz para eles uma análise de simbologia, dizendo que existem 243 empresas no Brasil que utilizam um coraçãozinho e, sei lá, acho que era 74 que utilizam aquilo. Então aquilo não é algo comum, único. Aquilo não faz mais sentido a partir do momento que a empresa compra outras empresas e amplia suas soluções, o seu portfólio. Ou seja, o que eu dei para ele? Estudei o mercado, entendi que o seu símbolo não faz mais sentido com o seu negócio, que o seu símbolo é comum e que a gente pode fazer algo mais sintético, mais simples. Pronto. Então não foi o gosto pessoal do André, do time de design, mudando um logo. A gente simplesmente falou, olha, os nossos estudos mostraram que Nubank, se a gente pegar aqui, vamos pegar, eu não sou designer, mas análise cromática que a gente faz durante um processo de estudo de concorrentes. Qual banco no Brasil, na América ou até no mundo usava a cor roxa? Não sei, pelo menos aqui no Brasil, na América, nenhum. Então, o que a gente faz no nosso estudo? Pô, tem um espaço aqui que eu posso ocupar. Será que eu posso ocupar? Será que o roxo combina comigo? Aí eu cruzo. Poxa, mas se eu tenho uma plataforma de marca rebelde, que foi o caso do Nubank quando entrou no Brasil, roxo faz sentido, ninguém usa roxo. Então, depois da estratégia, já definimos uma cor.
Então a gente vai ditando o que vai acontecer. Muito mais sobre técnica, muito menos sobre gosto pessoal. Importante, muito importante. A assinatura visual de uma marca no B2B, na rua, no varejo, na gôndola, é essencial para diferenciação. Né? Numa embalagem do leite de aveia nude, por exemplo. Ele tem uma cor proprietária. Tem distinção na gôndola. Mas se eu não estudei os concorrentes, você já imaginou se existe um concorrente parecido? Eu vou estar construindo marca para o meu concorrente. Então, expressão visual importantíssima, design importantíssimo, mas você olhar só para ele é uma visão reducionista, sem ter o mínimo de análise técnica de definição estratégica. E com o tempo as marcas vão se transformando. Chegou, vou te contar essa história, chegou uma marca lá na Duavoz, que é de alimentos saudáveis, e que no logo tinha o favo de mel. E o logo ele era vermelho e tinha o favo de mel. Quando a gente pegou, foi estudar, a gente começou a entender algumas coisas interessantes. A primeira coisa é que eles não vendiam mel. Começou com a apicultura, mas não vendia mel. Aquele favo de mel ficou por anos. E a gente via em pesquisa que o vermelho não era a cor mais legal para produtos naturais e orgânicos. E que ele não remetia a nada, então, de saudabilidade. O vermelho, o favo de mel não tinha mais nada a ver com a empresa, a gente teve que reposicionar inteiro, estudando todos os concorrentes, estudando as cores mais usadas ou menos usadas, até que ponto vale a pena ir para o caminho do mais usado, do menos usado, qual o elemento que a gente vai dar até para o seu avatar no Instagram, o aplicativo, ou o favicon do site já começar a ser diferente, e a gente teve que transformar a marca inteira. Perfeito. Isso transmite o que para o consumidor no final? Ela transmite o que a marca é. Quando você bate o olho e vê ela usando aquela cor, usando aquela comunicação, já entende, puta, isso daqui tá indo mais pro natural. E aí transmite aquela confiança. A identidade visual de uma marca, ela ajuda demais a transmitir, no meu ponto de vista, a mensagem que a gente pensou lá no posicionamento, né? Perfeito. A gente fez um estudo recente para uma marca chamada Nutrata, de suplementos, para tangibilizar aqui no varejo. Existem marcas de suplementos que têm uma propriedade, por exemplo, uma marca lá que é vermelhona. Você vê na gôndola, você sabe, é uma das líderes aqui no Brasil. Como existe outra marca que é Natureba. Então, o seu rótulo ali ele é verdinho, ele usa um bege. Então, você já consegue identificar. Né? E a gente fez uma análise para, peraí, onde nós estamos, para onde, o que é diferente, o que tem a ver com a gente. E é bem isso que você falou. Então, o visual é importantíssimo, mas ele não pode ser reduzido, ele não pode ser pensado em branding. Né? Branding, gestão da imagem de uma marca que permeia em tudo. O visual é importante, mas ele sem casca, sem essência, a gente tem um risco muito grande. Né? Mas o branding tem uma coisa importante, né, André? Que é a verdade. Não adianta nada você ter uma marca linda, um branding bem posicionado, ter uma empresa boa como a minha, como a tua, pensando isso tudo, mas não ser verdade. Porque o consumidor acredita na história, compra o produto, não funcionou, não volta mais. Né? Não volta mais. E hoje a gente tem as redes sociais, né, João? Tá mais fácil tirar essa casca, como a gente falou do Big Brother, tirar aquela máscara. Tá mais fácil, né? A empresa, não adianta ela chegar agora, no mês de orgulho LGBT, e falar que apoia as causas e trocar o login no Facebook. E aí no dia a dia é um diretor discriminando as pessoas. Né? Não adianta nada no Outubro Rosa, que daqui a pouco vai chegar, trocar o login de rosa e ninguém na empresa se preocupar ao menos com as mulheres, em fazer um exame. Então, cara, o que você tá preocupado? O que você faz no seu corredor, no cafezinho? O que você acredita? O que você faz na hora que dá uma bucha com o seu cliente? Acho que é essa verdade que a gente tem que identificar, né? E quando a gente fala de verdade, isso é importante porque hoje cada vez mais produtos são commodities, são parecidos. As televisões, as marcas aqui eu tô vendo que é uma Samsung, mais uma Samsung, uma LG, nada contra, mas é tudo muito parecido. As marcas são cada vez mais commodities. Então a gente compra muito também por carinho e por propósito. E é isso que eu queria entender de você. Como você acha que as marcas podem trabalhar propósito? Todas, aliás, são obrigadas a trabalhar propósito ou não necessariamente? Tema polêmico. Eu e Isaac, a gente fala muito sobre isso. A gente entende o propósito como algo essencial. Isaac, o seu sócio. Isaacão, meu sócio. Propósito essencial. Porém, tem muita gente vendendo livro e blá, 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 inventando propósito. Então, a primeira coisa eu já trabalhei com várias organizações que a gente não conseguia identificar com clareza um propósito. Porque na vida real, o cara falou, André, na boa, eu montei empresa aqui pra colocar comida na mesa dos meus filhos e acabou. Pra ganhar dinheiro. E pra ganhar dinheiro. E esse é o mundo capitalista e tá tudo bem. Mas no momento que você vai conversando com essa pessoa, entendendo a jornada, às vezes você consegue revelar uma coisa ali que é um propósito. E nem ele via. E necessariamente não é um propósito, João, que vai mudar o mundo ou salvar a baleia.
Às vezes é uma coisa intrínseca dele. Vou dar um exemplo. Casa Rossi, eu sempre falo desse case. Um home center de bairro que vem crescendo há muito tempo aqui. Esse cara sempre teve um propósito de cuidar dos bairros onde as lojas estavam instaladas. Em todos os sentidos. Cuidar de cachorro abandonado, contratar pessoas que moram no bairro, limpar a praça, trocar lâmpada, investir em coisas que a prefeitura poderia estar fazendo, mas ele fazia por ele. Cara, eu cheguei lá depois de 30 anos e falei, peraí, tem uma coisa forte aqui que a gente apareceu nas pesquisas. O pessoal adora vocês aqui. Vocês contratam as pessoas antes do bairro. E tá aí um propósito. Então, quando você consegue trazer isso, quem consegue copiar isso? Talvez ninguém. Talvez alguém consiga um outro home center também cuidar dos bairros. Beleza. Até quando, se esse cara não tiver um ímpeto, ele vai fazer isso? E às vezes o propósito é interno, né? Vou dar exemplo da minha empresa, Exatamente. do Avoz. Lá na empresa, quando eu abri, tinha um propósito que não é mudar o mundo nem nada, e sempre tive uma dificuldade comigo no meu coração, André. Não sei se já passou por isso. Porque eu vejo bombeiro salvando vida, médico salvando vida, e eu sou publicitário, eu vendo coisas. Então eu nunca tive qual o grande propósito. E um dos propósitos da empresa acabou sendo, sabe o qual? Cara, a agência de publicidade é um negócio louco, é um negócio insano, é um negócio que as pessoas às vezes não são bem tratadas, trabalham que nem uns filhos da mãe. E um dos propósitos mesmo era ser um ambiente que eu fosse feliz e que os colaboradores fossem felizes e que consigam ser felizes nesse ambiente de trabalho. Isso já é um propósito que Claro. sem o cliente ver, porque ele não vive o interno, chega nele. Perfeito. Não Chega necessariamente nele. é para todo mundo. Porque pessoas felizes tornam o ambiente Perfeito. melhor e chega no cliente final. Perfeito. É isso, acho que a gente entender o qual é o nosso, né? Seja o local dentro da Dovoz, dentro do seu bairro, ou em quem tem o potencial de salvar o mundo, ou até mesmo usar o seu canal, usar a sua influência para alguma causa, para algum setor, para algum nível de pessoas, de sociedade. Beleza. Mas a minha grande briga e a treta era, cara, não dá pra gente chegar numa empresa e falar, é este o seu propósito, e você não fez nem pesquisa. Poxa, como que você tá identificando algo tão delicado, né? Tá falando de essência, de verdade, de propósito. Se você não se deu o tempo de sair, tirar a bunda da cadeira e dar um rolê na empresa, ficar horas observando. Né? Eu já estive em empresas, para fazer um contraponto e encerrar o assunto, onde o diretor comercial falava assim, não, aqui na minha empresa a gente cuida muito das pessoas, e a gente, ali com o olhar, né, de observar, quando eu saí do departamento comercial, ele falou, aquele ali é o outro departamento, XYZ, não tinha ar-condicionado no outro departamento. Todo mundo vivendo num ambiente meio... O dele, legal, ar-condicionado. Quando eu desço para a indústria, que era uma indústria, os caras trabalhando sem óculos de proteção, a fumaceira, faísca, uma condição insalubre. Eu olhei pro Isaac assim e falei, isso aqui não dá. Quer dizer, é alguém tentando levar algo para fora que não existe. E a gente minimamente, em uma visita, falou, bicho, não dá para comunicar nada disso que ele tá falando aqui, porque infelizmente isso não é verdade. E quando a gente roda a pesquisa com o colaborador, aí você ouve de FDP, desculpa o palavrão, FDP para cima, mas é um sintoma, é um indicador. Né? Então, cara, ali não existe nada que a gente pudesse, pelo menos naquele momento, externalizar ou comunicar. Tem cliente, é uma pergunta se você já viveu isso, que acha que esse negócio de propósito da frescura, no sentido assim, cara, no final eu quero ganhar dinheiro, eu não quero salvar a baleia, eu não quero não poluir, no final eu quero ganhar dinheiro, e se eu investir meu tempo em propósito, eu tô perdendo tempo de ganhar dinheiro. Tem gente que ainda pensa assim, não? Tem, mas eu acho que o meu papel aqui não é nem julgar, e é sim tentar ajudar esse cara a entender que isso pode inspirar, ajudar, diferenciar, que o tempo que ele vai investir ou não, depende de como vai ser feito isso, vai colaborar sim para várias iniciativas. Né? Investir na marca vai trazer resultado para o negócio. E possivelmente quando existe um propósito, a gente já viu isso por meio de vários indicadores, de vários projetos nossos e de mercado, e quando você investe não só nisso, mas em outras questões, como atitude, que a gente coloca aí numa balança, tudo está dentro de atitude, né? Eu acho que a gente consegue ver resultados de marca, como vários que a gente identifica até hoje. Diz uma coisa, André, como criar essa conexão emocional com o consumidor, a marca criar essa conexão emocional com o consumidor, que no final é isso, né? Se ele compra confiança, se ele compra a marca que confia, como criar isso? É comunicação, é ação, é ouvir o consumidor, é o quê? Você falou um pouquinho de tudo, né? Mas eu vou fazer um contraponto aqui, eu vou fazer uma provocação. É entender esse cara, conversar com ele, que é importante para ele.
Como você faz isso? Pesquisa. A gente pode instruir, começar uma pesquisa, mas a pesquisa não tem fim. Qualquer líder pode fazer pesquisa todos os dias. Então a gente entende. Se eu estou conversando com o cara do outro lado a todo momento, e muito menos sobre ações transacionais, eu consigo sentir dele o que é bom, o que é ruim, o que ele quer. E nem sempre o cliente tem razão. Mas eu preciso entender esse cara. Ponto. Criar uma conexão emocional é isso. Agora, uma coisa que a gente tem que colocar o pé no chão, e eu demorei para enxergar isso, João. Eu sempre fui um cara mais poético lá no passado, a gente vai ficando mais cético. Velho junto, mais velho. E aí vai ficando mais cético. É difícil para o empreendedor, nós somos empreendedores, né? Aí 14 para 15 anos, você muito tempo também. É difícil para o empreendedor entender que o produto ou o serviço dele o serviço é um meio para resolver um problema, uma solução de alguém, e o produto, ele não é a coisa mais importante da vida das pessoas. Ele tá ali no meio, ele é secundário. A gente não pode colocar o produto antes das pessoas. Quando a gente tenta e consegue virar um pouco dessa chave, até brinquei com o Pires, fundador da Modal Imóveis, estava lá esses dias. O produto é importante, é legal, mas ele é um meio para as pessoas fazerem algo. Quando a gente conseguir colocar essa equalização na balança, e as pessoas que estão do lado também entenderem isso, as coisas começam a mudar. É impressionante como virada de chave, a forma de olhar, João. É como se eu falasse que a Heineken, ela é um meio para você assistir a Champions League com seus amigos. Ela não é a coisa mais importante da sua vida. Eu gosto de cerveja, você também. Mas é mais legal estar com os amigos e a cerveja é um meio para isso. E aí, já que você gosta da polêmica, eu quero polêmica, vamos trazer uma polêmica. Fidelidade de marca. Marcas fortes tornam clientes fiéis? Ou seja, existe cliente fiel das marcas? Elas ajudam a aumentar a fidelidade. Mas eu acho que o mercado, ele hoje, com a quantidade de marcas que nós temos, a quantidade de escolhas, tornam fiéis? Tornam. Se eu falar que o cara que compra Apple não vai comprar Samsung, estou falando de fidelidade. Mas em outros produtos, em alguns outros serviços, a oferta está tão grande, cada vez mais, vamos pegar o mercado automotivo, né? Por mais que pessoas critiquem os chineses ou não. Quantas pessoas trocaram de marca esse ano pelas marcas chinesas? Que eram fiéis a marcas americanas ou não, europeias ou não, e trocaram. Trocou. Talvez o cara estava 10 anos naquela marca, e a gente tem dados de mercado, só olhar as vendas das marcas chinesas, que esse cara trocou. E até quando ele era fiel? Até o ano passado. Então, aumenta a fidelidade? Aumenta. Torna alguns clientes fiéis? Em algumas categorias, sim. Talvez o cara não troque por nada. Gosto de Coca-Cola e não vou tomar Pepsi e acabou. Mas em outras categorias eu acho que não. Eu acho que o grande ponto é que, não sei, eu vou chutar um número, 98,37% das categorias são trocáveis. Você vai no mercado, se não tem aquela, você leva outra. Mas tem algumas que não são, e aí, sabe o que eu noto, André? É quando você se sente pertencente àquele grupo, ou quando o relacionamento é muito forte. Eu vou dar um exemplo do que eu vejo que ninguém troca ou se troca com dor no coração e com medo, que é o barbeiro cabeleireiro. Perfeito. Você não vai ver a mulher trocar de cabeleireiro, você não vai ver o homem. Tanto que eu vejo às vezes os clientes falando, no dia da mulher vamos dar um make, uma maquiagem. Fala, beleza, mas mexer no cabelo não. Se ninguém mexe no meu cabelo de não sei o que. E isso é o quê? É o relacionamento. Eu corto o cabelo há uns 30 anos no mesmo cara. Eu morro de medo dele morrer. Clécio, não morra. Porque se ele morrer, é difícil achar outro. Relacionamento é tudo, né? Tudo. Acho que investir nessa relação, né? Ontem você corta cabelo no mesmo lugar também? Eu corto. Eu tinha em São Caetano um cara que cortava pra mim. Alô, Gabriel, meu grande amigo. E hoje eu corto com o Renan. Demorei pra trocar. O Gabriel sentiu. O Gabriel ficou chateado. Sentiu. Eu falei dele um pro outro. Mas eu falei, cara, minha logística de vida eu mudei praticamente de cidade. Eu não posso atravessar a cidade. Eu não tenho esse tempo, eu não consigo. Teve uma vez que eu não fui no Clécio. Já foi até em casa. Teve uma vez que eu não fui no Clécio cortar o cabelo, ele notou, bicho. Você não cortar isso aqui não. Ele fica chateado, cara. Ele magoa. Tá vendo? Mas eu vou dar um exemplo. Vai, a gente falou aqui de produto e você falou muito bem de serviço. Ontem eu fui almoçar com a minha mãe. Tava em São Caetano. Mãe, beijão. Escritório... Já mandou uns beijos pra umas 5 pessoas aqui, bicho. Bandeira Contabilidade. Aparecendo Maguila, ele vai mandando abraços. Cara, eu quero que minha mãe se aposente. Ela tem escritório de contabilidade há 50 e poucos anos. Sim. E ela falou pra mim, ontem eu recebi aqui uma cliente minha de 40 anos, que tá 40 anos está com ela. Com ela. Você acha que essa mulher... Por que ela não trocou a contabilidade em 40 anos? Cara, existe ali uma relação de confiança que ela paga mais por uma série de coisas, como você no cabelo. Então, existem
serviços que você cria vínculos e relações profundas. Existem produtos que a gente gosta e não vai trocar nem a pau. Mas fugindo do tema, porque isso me pegou aqui. Troca. Por que você quer que a tua mãe se aposente? É tão legal trabalhar, bicho. Deixa ela trabalhar até morrer. Não, eu acho ótimo ela trabalhar. Incentivo ela com novas ideias, não manda ela se inovação. aposentar, não. É que às vezes ela gasta mais energia do que eu acho que ela deveria gastar hoje. Entendeu? Dá pra diminuir a velocidade. Não, ela já diminuiu bastante, ela fica com os netos. Mas ainda fala, mãe, vai uma vez só, não vai duas. Sabe assim? Sim, porque O escritório tá rodando. Né? Eu não quero que ela pare de trabalhar. A cabeça tem que viver, né? E vem cá, como é que uma marca forte influencia? A gente já falou daqui a pouco um pouquinho nisso, mas diretamente a venda das coisas. É possível medir isso? Falar, olha, vendeu mais por causa desse trabalho de branding? Você consegue fazer isso ou é mais difícil isso no marketing? Primeiro que, cara, quando você faz uma ação de branding, existe uma jornada gigantesca que o cara nem sabe de onde veio. Você mesmo fez um vídeo esses dias. Fiz, falando onde disso. a gente fala, cara, eu já vi isso, eu lembro disso, eu confio, talvez... Você viu esse vídeo meu? Eu vi, eu assisto não você. Curti por quê? Cara, eu curti, cara. Eu vou ver se foi Olha lá. curtido, mas continua aí. Lembrei, hein? Não, mas eu acho que é difícil mensurar a jornada. É possível mensurar algumas ações, mas, cara, às vezes você impactou alguém. Vamos falar de um produto de educação digital que você impactou alguém, gosta do João. Vou comprar um curso com o João, nem sei se você tem curso. Mas o cara não vai comprar hoje. Mas ele gosta de você, confia em você, vê seus vídeos. Esse cara vai comprar de você daqui 9 meses. Dá pra falar que foi o seu banner de marketing digital ali, ou dá pra falar que foi um vídeo de conteúdo de valor do João 9 meses atrás? Tem muita coisa que pode influenciar essa jornada do cara. Mas eu acho que tudo que a gente fala, até mostrei pra você um conteúdo aqui, onde o nosso trabalho de brand impacta. Eu fiz uma lista uma vez, isso tá no Instagram lá. CAC menor. O que é o CAC? Custo de aquisição de cliente. Aconteceu isso com o Pentágono. Investiu menos e conseguiu trazer um número maior de matrículas. LTV maior, falamos de fidelidade. Né? Então, lifetime value. O que é? O cara tá mais tempo com você. O contrato que permanece durante mais tempo, não vai embora. Você consegue fidelizar, porque você está investindo em ação de relação, de fortalecimento de confiança e por aí vai. Cara, menor esforço de vendas. Como você tem um menor esforço de vendas com o trabalho de branding? Lembra lá atrás que eu estudei esse público, que eu conversei com esses caras, que eu estimulo a ter entrevista? Cara, se para um pai e uma mãe, que hoje coloca o filho no colégio Pentágono, eu sei quais são as dores deles, e eu falo diretamente quais são essas dores, porque eu não inventei, porque eu extraí deles. Você concorda que é muito mais fácil eles enxergarem valor naquele colégio? Então, eu tenho um esforço de vendas menor. Se eu tiver uma equipe de vendas com 10, 50 pessoas, todos estiverem alinhados com as reais dores, com uma pesquisa periódica, você concorda que o discurso, o pitch de venda é muito mais certeiro, é muito mais assertivo? Você concorda que eu vou estar no canal que eu sei que o meu cliente está, no evento? Então, cara, o esforço é menor, porque eu estudei um pouco mais aqui, eu tenho mais informação. Que mais que eu coloquei aqui? Maior clareza sobre oferta, menor atrito e tempo investido. E um que eu gosto muito, redução do pedido de descontos, que é o valor percebido. Né? Você tem um telefone aí, o que é Apple ou Samsung? É, Apple. Qualquer um que fosse, qualquer outra coisa. O cara que vai comprar um telefone da Apple, um carro na Mercedes, ele chega na concessionária da Mercedes e ele vai olhar uma Mercedes lá de 300 mil reais e vai falar, ô, me dá um descontinho aí. Você acha que esse cara... O cara que vai comprar uma camisa numa marca aí, Brooksfield, o cara vai lá, 500 reais, não é nada demais. Ele vai lá e fala, me dá 20 reais na camisa aí de desconto. Você acha que ele vai... Não, ele não vai fazer isso. E tem um ponto importante também que você pode acrescentar aí, que é a facilidade de extensão de linha. Perfeito. Eu vou dar um exemplo. Eu sou apaixonado por café, mas eu gosto só do café. Café com qualquer outra coisa fica uma porcaria. Chocolate com café, doce de café, tudo é ruim. Café é bom. Mas se eu chegasse amanhã no supermercado e visse que a Coca-Cola lançou a Coca-Cola sabor café, como é uma marca forte pra mim, importante pra mim, eu ia falar, eu acho que eu vou experimentar. O Red Bull sabor café, eu ia falar, talvez eu vou experimentar. Porque é uma marca tão forte que eu confio tanto que eu falo, até nisso eles deverão conseguir. Se fosse qualquer concorrente, eu visse sabor café, eu ia falar, isso aí é ruim, tá não combina. Até a extensão de marca, uma marca forte tem mais facilidade de ter. Talvez se a Apple, nós estamos aqui com 2 celulares da Apple. Se a Apple tivesse uma geladeira, uma caixinha de som, um carro,
a gente ia dar possibilidade, a gente ia lá olhar, a gente ia estar presente. Eu podia até não comprar, mas eu ia ver o que essa O geladeira carro tá da caro Apple. pra mim, mas que geladeira é Eu essa? quero ver isso E aí. a adega da Apple? Fora que eu ia saber que aquela geladeira da Apple ia fazer alguma coisa inimaginável pra mim. Porque já tá tão forte na minha cabeça que eles inovam e que trazem diferença, que eu falo assim, cara, eu vou pelo menos ali na loja ver o que é esse negócio da Apple. Eu tenho uma adeguinha da Consul lá, que eu tomo uma cervejinha, né? Hoje bem menos. Se tivesse uma adeguinha da Apple, talvez eu ia estar chegando em casa, será que ela ia gelar pra mim? Sei lá, não sei, é o que você falou, será, o que ela ia me dar ali? Cara, isso permite mesmo. Tem um quadro aqui chamado Essa Marcou, que é quando eu peço pro convidado contar uma história ligada ao tema do nosso podcast, que tenha marcado ele. Roda a vinheta. E aí, lembra de alguma história que tenha te marcado? Cara, Eu sei que você já contou alguma, você contou do Pentágono, Casa Rossi, mas teve alguma outra que você lembra agora? É que eu tenho. Quando eu lembro da Insane, da época que a gente tinha agência lá com os amigos, tem muita história engraçada, né? De coisas que aconteciam. De cliente cair da cadeira, Mas história relacionada a branding, a vida, assim, profissional, o quê? Conta a história que você quiser, não- tá liberado até de falar de cair da cadeira. Eu não lembro. Deixa eu lembrar uma história boa aqui, cara. Nossa, difícil lembrar uma história. Eu contei algumas aqui. Olha aqui, não tem uma historinha pra você contar aqui, André? Cara, eu não me preparei pra isso. Vou Então, tentar lembrar até o final. Vamos Vou fazer o lembrar até final. seguinte, a gente pula esse quadro com o André, porque o André não lembrou, mas eu quero acreditar que você trouxe pro outro quadro, que é o Vai Na Minha, que é uma dica de leitura. Ah, esse eu te passei, Você esse trouxe? eu lembrei. Então vamos lá, pula pro Vai Na Minha pro André. Eu vou lembrar da história. Nem pensei na história, que coisa. Roda a vinheta. Desculpe. Conta aí, esse ele trouxe. Manda aí. Isso aqui é uma dica, né? De série. É uma dica de filme. série. Aí eu falei, cara, eu vou falar sobre esse Você é tema. uma figura, André. Cara, o André é sensacional. Eu ferrei seu programa, hein, João? Não ficou nada, ficou divertido demais. Não, mas não vamos cortar isso. Ficou Eu bom contei demais. algumas aqui, mas depois Você vamos contou, lembrar. tá valendo. Cara, eu assisti, eu tenho muita coisa que eu gosto, mas eu quis trazer algo relacionado ao tema. Eu falei, cara, aquela série Arremesso Final, que é a série que conta um pouco da história do Michael Jordan. Se você não assistiu, Não assisti. não assista. Eu escrevi um artigo, eu não dou muito spoiler lá, mas você consegue ver algumas coisas. Curiosidades do tipo, cara, Michael Jordan ele não queria Nike. Naquela época ele não queria Nike, ele queria Adidas. Ele foi rejeitado pela Converse. Eu começo o artigo falando um pouco sobre isso. Bota na tela aí, Vitão, Ó, tá aí. E, cara, e aí é legal, porque é engraçado você pensar no tamanho que a Nike é hoje, uma referência, né? Eu nem gosto de falar de Apple ou de Nike em podcast, porque é meio o básico, óbvio, né? Todo mundo fala. Mas E eu, Harley acho, Davidson. mas eu acho que é legal contar isso, porque, cara, ele não queria a Nike, ele queria a Adidas, foi rejeitado pela Converse, e a partir do momento que ele consegue fazer algo com a Nike, ele realmente transforma a história da marca, e hoje a gente sabe que o Jordan tem uma marca aí que vai além, né? Ela teve muito tempo conectada com a Nike, mas ela que vai além. E, cara, é muito legal contar a trajetória e o que esse cara potencializou. Então, como é importante existirem iniciativas que são pontos exponenciais para algumas marcas. E a gente consegue perceber isso nos projetos de clientes, mesmo sendo menores, que não são as Nikes da vida, mas que conseguem, às vezes, ter os seus lados... Puta, tem um ponto alto aqui que foi ajudando a construir uma imagem. E eu achei interessante. Quem não assistiu ainda, assista. É uma série maravilhosa em vários sentidos. Que fala de liderança, que fala de marca, que fala de vida. O cara com a mãe dele numa mesa ali negociando coisas milionárias que ele jamais imaginava. E é sempre passível entender que muitas vezes as pessoas vêm a gente falando, cara, mas eu não tenho dinheiro, isso não é pra mim. É óbvio que é. Cuidado com a marca, ele começa desde um detalhe. Então, se você quer cuidar da sua marca, você coloca na agenda para cuidar de alguma coisa e passa a cuidar a partir dali. Pessoas, processos e tudo que você pode melhorar no produto, no serviço. Não precisa ter grana, não precisa ser a Nike nem a Apple. É possível fazer algo melhor, do seu jeito, se diferenciar em qualquer tipo de negócio e tamanho. E tem uma coisa interessante que quando a gente fala de se diferenciar, às vezes não precisa nem se diferenciar, às vezes você tem que fazer o básico bem feito. Você pega nos pequenos negócios, eu vou dar exemplo de restaurante.
Às vezes eu vou no restaurante, eu vou no banheiro, se ele tá sujo o banheiro, eu penso assim, como será que deve estar a cozinha? Então, pra mim, uma das formas de eu medir a qualidade de um restaurante, acredite, eu aprendi isso com um amigo, é o banheiro, quanto ele tá arrumado. Isso já é cuidar da sua marca. Perfeito. Porque se eu não tenho acesso à cozinha, porque eu não vou bater na porta, mesmo tendo aquela placa, visite a cozinha, que a gente sabe que ninguém vai visitar, o banheiro já me mostra como é que talvez esteja a cozinha. Perfeito. E esse é um cuidado com a marca. Ter um banheiro limpo no restaurante é um cuidado com a marca. Às vezes a pessoa não relaciona isso, né? Perfeito. É um detalhe, né? Eu vou estar aqui num evento com o Bonetti para clínicas. E eu fui no evento uma vez, falei algumas coisas que as pessoas gostaram depois e mandaram mensagem. Olha só coisas pequenas que é o cuidado com a marca. Eu falei de clínica aqui. Você vai receber a visita de um cliente, de um paciente. O João vai na minha clínica, eu sou médico. E eu estou lá num prédio no 15º andar. Cara, o cuidado em falar, João, você vai vir aqui, e eu te mandei isso no convite do meu podcast dia 25. Você vai vir aqui gravar meu podcast ou vai na clínica? Se não tiver lugar para parar o carro na rua, para no estacionamento tal, do lado tal, na rua tal. Se não tiver lugar, eu tenho isso. Tô preocupado onde o cara vai parar o carro com a experiência dele. Cuidado com a marca é a recepcionista da clínica, tá com a unha descascada. Cuidado com a marca é ver se tem papel higiênico no banheiro. Não é? Porque é o que você falou agora do banheiro aí. Pô, então eu vou lá, não tem lugar para parar o carro, ninguém me avisou nada, já fico puto para subir. Chego lá, a atendente me recebe esbaforida, mais ou menos, uma roupa meio torta, vou no banheiro, não tem papel higiênico, e falo, caramba, como que esse cara vai cuidar de mim se ele não cuida nem desses pequenos detalhes? Então, a partir do momento que você começa a se preocupar com tudo que está envolvido ao seu produto, ao seu serviço, com certeza você vai ter uma experiência melhor, você vai melhorar o serviço, você vai ficar pensando como melhorar o produto, seja no ponto de venda, na experiência. Então, cuidado, tá em tudo. E ele ajuda a gente a se diferenciar. E o mundo, ele tá sempre em constante transformação, né, André? Então, como fazer para que aquele projeto que você fez lá na Tomorrow, e aí já tá ali perfeito, ele dure mais tempo? Uma marca tem que estar sempre se atualizando, não tem que estar se atualizando. Como fazer para essa marca não perder força com o passar do tempo? Porque até vamos ser honestos, ó, o que era certo há 5 anos atrás, hoje já não é mais em muitos casos. Então, como tá sempre atento a isso? Primeiro que eu não acredito, e com respeito aqui falando, eu não acho que tem projeto perfeito, né? Eu acho que todo projeto, Concordo. Ele é uma orientação, ele é um drive, ele é um impulso para algo, ele é um norte para alguma coisa. E a gente sempre dita que a gestão de uma marca, ela nunca termina literalmente. Você pegar uma marca de 50, de 100 anos, ela nunca termina, ela vai ter seus altos e baixos. Como fazer? Olhar para o mercado a todo momento, estar observando, mas a gente olha para o concorrente, mas a gente não copia, não se inspira a todo momento. A gente está vendo o que está acontecendo, os movimentos. Conversar com as pessoas que você serve, João, seu colaborador, seu cliente, seu fornecedor, eles vão te dar indícios. Ontem eu estava nessa empresa de treinamentos e a gente saiu dali com uma tarefa onde o Peterson vai conversar com 18 empresas que ele tem relação, que compram muito dele, que não compram mais. Por que você não compra mais de mim? Será que você está colocando na sua empresa um departamento de treinamento que há 5 anos atrás você não colocava? Esse é um dos indicadores que a gente viu. Então, olhar, conversar qualitativamente com as pessoas e avaliar o mercado. Você vai estar observando o que está acontecendo. Eu fui com a minha esposa hoje para o trabalho antes de vir para cá e falando sobre o negócio deles, a gente falou, o mercado delas estava mudando. Então, existem muitas empresas de facilities, eles trabalham com pintura industrial. E as empresas de facilities hoje, elas estão fazendo tudo. Não estão mais especialistas. E a gente começou a observar, peraí, os grandes players aqui do Brasil se tornaram generalistas. Fazendo construção civil, pintura, hidráulica. E antes eram só especialistas. Isso é um movimento de mercado. O que fazer com isso? Então, observar o mercado é importante. André, como você enxerga o futuro das marcas fortes num mundo que está cada vez mais digital e globalizado? Difícil, né, João? Eu acho que o trabalho que a gente faz de branding hoje, ele é tradicionalzão. Porque existem empresas tradicionais no Brasil, com estruturas familiares, que ainda precisam subir o primeiro degrau. O segundo degrau está onde eu enxergo um pouquinho do futuro, que é unir branding e performance. Mas o que fecha tudo isso é o que nunca vai mudar. A não ser que já está mudando, são o contato com as pessoas. Eu acho que o trabalho de branding para o futuro, que não é bem um trabalho de futuro, é olhar cada vez mais para a cultura, a partir de tudo, antes de comunicar, antes de pensar em tudo. Então, tem empresas que eu comuniquei agora, o projeto, que eu estava lá 1 ano atrás já. A gente está trabalhando cultura há 1 ano. Ninguém no mercado nem sabia. Isso é o futuro? Esse é o básico.
Mas eu não vejo hoje, parece que as pessoas estão se distanciando mais nas suas relações. E eu acho que você olhar mais para as pessoas, que seria algo básico no começo da humanidade, antes de 1995, surgiu a bolha da internet, eu acho que talvez seja uma volta ao nosso passado. Não só olhar para AI e performance que já se faz presente, tem que ser utilizado. Né? André, para a gente finalizar aqui, que mensagem você deixaria para quem quer... Quem olha a sua marca e fala, cara, eu preciso melhorar aqui a minha marca. Que mensagem você deixaria para finalizar? Cuide da sua marca. Coloque na sua agenda. Seja uma empresa de 2 pessoas ou coloque na agenda do C-Levels, do CEO. Coloque o tema marca em algum momento da sua semana, em algum momento do seu mês. Trace algumas coisas que você precisa melhorar. Tire do papel, linha por linha. O cuidado com a marca, ele realmente vai fazer diferença. Porque investir na marca hoje vai trazer resultado para o seu negócio. E lembrei de uma história, eu sei que talvez não dê tempo. Dá tempo, lembrei. manda bala. Bueno Cenografia, uma das maiores empresas de cenografia aqui do Brasil. A Leila Bueno e o Bueno, que é um gênio, que desenha ali os projetos. Uma vez chegamos para uma reunião, a gente cria um vínculo muito forte com os clientes. Lá na Insane, a gente tem uma mesona de madeira ali e tal. E a gente tinha conversado, Bueno, amanhã estamos juntos, vamos tomar um café. A Leila vai estar aí, a gente gosta muito deles. Quando eu chego na reunião, só tava a Leila. Eu falei, não é possível. Bueno, não é possível que ele me largou, que foi para um compromisso, que tinha uma reunião. Só se ele ficou doente, eu vou aceitar. E de repente esse cara sai debaixo da mesa, João. Ele estava escondido como se fosse uma criança. E é um cara executivo, coordenando uma empresa gigantesca. Mas a gente tinha criado um vínculo de brincadeira, de relação tão grande, que eu falei, cara, ele tá fazendo a brincadeira do meu filho aqui. Mas era um cliente nosso. Eu lembrei disso aqui, que é uma coisa simples. Mas acho que talvez supra a necessidade aí do quadro. Não, e mostra aí um pouco da essência dele. Eu não conheço. É um cara maravilhoso, assim, como pessoa. Muito legal. André, falando em cara maravilhoso, você também é. Obrigado demais por ter vindo, ter aceito o convite. É um prazer estar contigo. Eu já tive outro podcast antes desse, Universo Marketing, que você também foi convidado, porque sou teu fã. Acho teu trabalho muito bacana, além de ser uma pessoa maravilhosa. Obrigado demais por ter vindo. Eu que agradeço, em nome da Tomorrow aqui. Obrigado pelo convite, por lembrar do meu nome, um prazer. Você é um amigo que eu fiz através do Bonete, um cara que eu sigo, que eu me inspiro, que eu curto, que eu assisto os vídeos. Não só porque é um amigo, mas porque tem um conteúdo de valor. Uma honra estar aqui. Obrigado mesmo. Então assista e curta, por favor. Valeu e até a próxima semana com mais um tema no Vender, Vender, Vender. Valeu!